Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje nós vamos trazer uma notícia que é até um pouco polêmica e também vamos falar sobre um jogador, uma cria de Xerém. Você aceitaria ele de volta? Então a gente vai estar falando isso no decorrer desse vídeo, fica até o finalzinho para você saber qual que é essa cria de Xerém e também saberem o que rolou ontem no treino do Fluminense que está gerando muito debate nas redes sociais, então fica até o final para você saber o que está rolando. Mas antes de mais nada, eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, compartilhe com os amigos tricolores, compartilhe com os grupos tricolores, ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe e alcançar mais inscritos. A nossa meta atual é chegar a 5 mil inscritos. Nós já batemos 10% dessa meta. Agora falta os outros 90. Se você se inscrever, vai faltar menos um. Então, bora se inscrever e dar essa moral pra gente. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Vamos começar falando sobre uma cria de Xerém que parece estar querendo voltar para o Fluminense. Trata-se de Marcos Paulo. Marcos Paulo que saiu do Fluminense daquela forma polêmica, né, indo para o Atlético de Madrid, sem o Fluminense ganhar nada. Ele não quis renovar o contrato, recebeu uma boa grana do Atlético de Madrid para assinar o contrato com o Atlético de Madrid como luvas, e o Fluminense não ganhou nada com ele. E ele rodou, né? Jogou no Atlético de Madrid, jogou no Famalicão em Portugal, veio aqui no Atlético Paranaense, jogou no São Paulo, mas não conseguiu se firmar mais em clube nenhum. No Fluminense ele teve até certa importância em determinado momento ali, mas depois que saiu do Fluminense não conseguiu mais desempenhar, performar na carreira. E ele vem fazendo uma recuperação física, né? Ele vem se recuperando de uma contusão no CT do Fluminense e foi visto, né, na quinta-feira que o Fluminense conquistou o título, no vestiário do Fluminense tirando foto com alguns jogadores. Hoje, na situação polêmica também, que a gente vai debater logo após essa informação, também ele estava. E muitas pessoas já falam, há um rumor, que ele vai jogar no Fluminense. Porque, por estar tanto no dia a dia, aparecendo muito, que é só questão de tempo de se recuperar dessa lesão para ser anunciado como jogador do Fluminense. Eu queria saber de você. Você concorda com o Marcos Paulo voltando para o Fluminense? Falando de futebol, eu não vejo muita relevância do Marcos Paulo voltar para o Fluminense. Muito tempo que ele não joga nada, não sei se ele teria o destaque necessário, pode acabar tirando espaço também de alguns moleques da base ali, como é o caso do Isaac, principalmente pela função que ele acaba fazendo. E eu não sei se vale a pena realmente trazer o Marcos Paulo de volta, mas a gente vai ter que aguardar, né, as cenas dos próximos capítulos para ver realmente se o Marcos Paulo volta ao Fluminense. Volta e meia rola esse rumor, né? Ele volta para o Fluminense, não volta, ele tenta dar uma cavada para voltar para o Fluminense, mas a gente vai saber disso em breve. Eu queria saber a sua opinião. Você é a favor ou não da volta de Marcos Paulo para o Fluminense? Só uma curiosidade aqui rapidinho. Meu primeiro jogo no Maracanã, novo Maracanã, eu vi um gol de Evanilson e de Marcos Paulo. Ambos estavam no banco de reservas. Minto, foi um gol de Marcos Paulo, né? Evanilson deu o passe, Marcos Paulo fez o gol. Fluminense União La Calera 2020, que no jogo de lá a gente empata 0x0 e acaba sendo eliminado da Copa Sul-Americana. Que fase, né? Mas ainda bem que superamos, agora a gente está ganhando tudo. E a segunda desse vídeo é uma polêmica, tipo, não é que é uma polêmica, né? É uma questão um pouco inusitada que algumas pessoas concordam e outras pessoas não concordam, que trata-se ontem. Quinta-feira, o time principal do Fluminense teve um churrasco no CT. Eu acredito que esse churrasco foi para comemorar o título da Recopa Sul-Americana. Só que quais são os questionamentos? Será que vale a pena você fazer um churrasco para comemorar o título da Copa Sul-Americana, faltando praticamente um dia para o clássico, que vai iniciar uma decisão para as finais do Campeonato Carioca? Se o Fluminense ganha do Flamengo, passa tranquilo, não vai nem ter questionamento. Mas se o Fluminense faz uma partida ruim no sábado, com certeza vai ter apontamentos que o Fluminense não tratou da maneira que deveria ser tratado esse clássico, como foi contra o Flamengo no primeiro jogo, como foi contra o Botafogo no jogo de domingo passado. O Fluminense vem sofrendo críticas de não ter seriedade em alguns jogos do Campeonato Estadual, meio que está levando o Campeonato Estadual meio que na brincadeira. Então, isso é um tema que tem que ser debatido. Será que era o momento de estar fazendo um churrasco para comemorar? Claro, a gente pensa, eu como um trabalhador normal, talvez você que está assistindo o vídeo também como um trabalhador normal, pô, a gente gosta de ter nosso momento de contração, de estar com a família, de estar com os amigos, de estar até com os amigos do teu trabalho, mas o que pega é o momento que foi feito. Talvez se fosse feito na segunda-feira, teria críticas que foi perder o Botafogo, mas será que não era melhor esperar passar o Campeonato Estadual para ter esse churrasco? Mas o Fluminense optou por fazer isso, mostra também ali que o grupo está unido, né? A gente viu algumas fotos até do Marcos Paulo mesmo, tinha uma foto do Marcos Paulo com o Wallace, com o John Kennedy e o Marquinhos, né, que chegou recentemente. Todos os quatro tiraram uma foto. Tem imagem do Renato Augusto também cantando nesse churrasco. Mas eu acredito o seguinte: o Fluminense talvez poderia ter escolhido um outro momento para fazer esse churrasco. Por quê?
pelo fato de você estar prestes a decidir uma vaga na final do campeonato estadual e que para a torcida tricolor seria muito legal você ver seu time ser tricampeão carioca, algo que não acontece há muito tempo e que hoje a gente está meio que na crista da onda, ganhou uma Libertadores Sul-Americana. Imagina se já ganhou um campeonato estadual de cara em seguida, como que não seria tipo assim, bom para massagear o ego do torcedor tricolor? Então eu acho que o Fluminense precisa realmente, né, ter um foco diferente para essas partidas. Claro, pode chegar no sábado, amassar o Flamengo e todo mundo falar, ah, beleza, tá vendo? O churrasco só serviu para dar uma desestressada no ambiente e tal. Como pode não fazer uma partida boa e isso voltar à tona e ser um problema. Então por isso que eu acho que poderia ter sido escolhido um momento diferente. Mas também quero saber a sua opinião. O que você achou dessa atitude dos jogadores do Fluminense, principalmente da diretoria, né? Como o churrasco foi no CT, teve a aval da diretoria, teve a aval do Fernando Diniz, teve a aval de todo mundo que toma as decisões no Fluminense. Então eu queria saber de você se você concorda com a atitude ou não. Então pessoal, essas duas são as notícias desse vídeo, né? Polêmicas nem tanto, mas que nos causa uma reflexão, nos causa um debate. Então essas são as notícias do Falando de Flu dessa sexta-feira pela manhã. Lembrando, tem vídeo pela tarde. Hoje vamos tentar fazer uma live pré-jogo para falar tudo de Fluminense e Flamengo. Sábado vamos ter uma cobertura muito legal, né? Praticamente vai ter vídeo pela manhã de pré-jogo, vamos debater ao longo do dia, algum momento também antes do jogo, provavelmente a gente vai ter live pré-jogo mais uma vez, né, o Esquenta Flamengo e Fluminense. Então, você, para não perder nada, se inscreve no canal, compartilha seus com seus amigos tricolores, deixa seu like e também aqui na DM tá o link para o nosso Instagram. Cola lá também com a gente, que lá também a gente faz umas postagens. Então, para você não perder nada, continuar muito atualizado aqui no Falando de Flu, ativa o sininho também e não se esqueça de se inscrever, dá essa moral pra gente, meta chegar a 5.000 inscritos, a gente conta com você. Saudações tricolores e até mais tarde quando vamos ter o segundo vídeo desse canal, então até mais tarde.